Não é somente quando a gente prega o Evangelho, não é somente as pessoas que são restauradas, não é somente as pessoas que são transformadas. Você também é restaurado e você também é transformado. Há um efeito duplo na pregação do Evangelho. Na pessoa que recebe e na pessoa também que está pregando o Evangelho. Então, quem não prega o Evangelho, você não vê milagres acontecendo, tá? Pregar o Evangelho é contemplar milagres de Deus na vida das pessoas e contemplar milagres de Deus também na sua vida, tá? Não deixe de experimentar essa bênção aí na sua vida. Bom, nós vivemos então nesse período profético de Laodiceia, mas nós não devemos viver, o grande problema está aqui, é você aceitar a condição de Laodiceia. Você não precisa estar na condição de Laodiceia, de frieza, de mornidão, de rejeição, de indiferença. Você não precisa estar nisso, tá? Você pode ser um crente diferente nesses últimos dias. Isso tem a ver com as suas escolhas, né? Nada mornidão, rebelião, indiferença, né? Passou a ser o estilo de muitas pessoas que se dizem remanescente, e isso tem enfraquecido a igreja, né? Foi por isso que Jesus disse lá em Lucas 18, falando sobre o tempo do fim, Jesus disse assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, será que vai encontrar fé na terra? Por quê? Porque a tecnologia está aí, e a gente está tão envolvido, para que pensar em Deus se você clica um botão, se você faz uma chamada? A gente não precisa, a dependência está diminuindo cada vez mais, né? Então o amor das pessoas, ele está se esfriando, e aquilo que falei para vocês, né? Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E o que é uma religião sem amor, irmãos? O que diz 1 Coríntios 13? Ainda que eu fale o quê? A língua dos homens e dos anjos. Você pode guardar o sábado, você pode devolver o dízimo, você pode vir para a igreja, você pode estar batizado, mas se a sua religião não tem empatia, não tem amor, não tem respeito, não tem altruísmo, né? Se a sua prática cristã não está ligado ao amor, então a sua religião, ela não é verdadeira, ela é falsa, porque Tiago disse lá, no capítulo 4, verso 17, que a religião verdadeira, uma das características constitui fazer o quê? Visitar os órfãos, as viúvas, e aí vem o recadinho para Laodiceia: guardar-se o quê? Guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a religião verdadeira. Então, você percebe que a religião verdadeira tem a ver com estilo de vida. Não é somente atender as pessoas, pregar o Evangelho, mas ela tem também de você vigiar, guardar. Por isso que esse estudo aqui tem a ver também com a parábola das 10 virgens, tá bom? Vamos aqui. Comigo aqui, tá? A IASD é a testemunha fiel no tempo do fim. Esse é o lado bonito de Laodiceia, o lado bonito que Deus colocou para nós. É um movimento bíblico que mantém as verdades, engrandece a Deus, a sua palavra e a sua lei. Ela possui uma verdade presente para esses dias finais, né? São os mandamentos, a validade do 4º mandamento, a reforma de saúde, o dom de profecia, segunda vinda, a questão da imortalidade condicional da alma, o juízo, a doutrina do santuário, sendo esse um movimento restaurador. Em meio à apostasia do tempo do fim, frieza espiritual, mornidão, indiferença e apego às coisas materiais, Deus teria sua testemunha fiel. Você estando na igreja, você sendo fiel ou sendo infiel, isso não altera aquilo que é a igreja. A igreja vai continuar sendo igreja, testemunha fiel, a despeito de você. Contigo ou sem tigo, a igreja continua sendo a testemunha fiel. Amém? Amém. Outro dia uma pessoa falou: lá na igreja está todo mundo perdido e tal, isso aqui. Eu falei: calma aí, irmão, não confunda o que a igreja prega, o que a igreja ensina com aquilo que as pessoas vivem, tá? Eu posso estar na igreja que tem a doutrina mais bonita sobre saúde, mas a minha saúde pode estar um lixo, pode estar uma porcaria. Por quê? Porque o que a igreja ensina, ela te dá liberdade para você escolher o que você vai colocar em prática. E tem muita gente na igreja
que a igreja ela tem um ensino fantástico, maravilhoso. Vamos falar sobre a teologia do casamento. Nós cremos no casamento, na instituição lá do Éden, como que deve ser a comunicação no casamento, o relacionamento, a educação dos filhos. A pergunta é, eu estou na igreja, mas pode ser que seu casamento não esteja tão bem assim, e a igreja tem culpa disso? Tá? Então aquilo que você vive, aquilo que você faz, não altera aquilo que a igreja é na sua essência. A igreja, ela é a testemunha fiel e verdadeira. Você mentindo, roubando, adulterando, fazendo tudo certo ou tudo errado, isso não altera aquilo que a igreja é. E Deus faz essa separação. Deus faz essa separação. Tanto que Deus olha para a igreja e Deus diz assim: a igreja é a menina do quê? Dos meus olhos. Aí você fala, mas mesmo comigo lá dentro? É. Qual que é o grande problema da igreja? Onde é que está a fraqueza da igreja, irmãos? Ela está em mim, está em você, porque nós somos fracos, nós somos débeis, tá? Então entenda bem isso. O que a igreja ensina é puro, é santo, é verdadeiro. A igreja prega a lei de Deus, prega, se não está pregando, devia estar pregando, tá? Prega a reforma de saúde, prega o casamento, prega a fidelidade, prega as 3 mensagens angélicas, prega o Apocalipse. Agora se você vai praticar ou não, aí já é uma coisa de fórum íntimo, já é uma coisa pessoal, é sua, tá? E se você está ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, você vai organizando a sua vida, tal como são os ensinos da testemunha fiel e verdadeira. Agora, vamos ver aqui uma coisa que acontece dentro da igreja, aqui em meio à apostasia do tempo do fim. Vamos onde que eu coloquei isso aqui. Calombe, será que a gente abriu o arquivo certo? Parece que esse aqui é o arquivo. Esse aqui é o... Então vamos lá. Ao analisar a testemunha fiel no tempo do fim, nós devemos considerá-la em 2 níveis: a igreja instituição e a igreja membro, tá? Eu gosto de explicar isso aqui, porque às vezes a gente confunde as coisas, né? Eu sei que tem, às vezes, pessoas que estão na igreja, que a vida dela não tem nada a ver com aquilo que a igreja ensina. Mas, o dia que começar a ter problema na igreja, que a igreja deixar de falar, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que pode casar homem com homem, mulher com mulher, que a gente não precisa mais ler a Bíblia, que Jesus não vai... O dia que a gente começar a contrariar aquilo que a Bíblia diz, aí nós estamos tendo um problema institucional, tá? Mas hoje o nosso problema está mais a nível pessoal. Entendo que é devido às nossas limitações, nossas fraquezas, mas eu acho, irmãos, e aqui eu faria essa pergunta para você, com todo carinho e respeito: você acha que você pode melhorar um pouco mais a sua vida espiritual com esforço pessoal, sim ou não? Se sim aí não me convenceu não, sim ou não? Sim. Lógico que a gente pode melhorar cada dia um pouquinho mais. O problema é que a gente vai vivendo e a gente não investe tempo, energia na nossa vida espiritual. E aí a nossa religião vai envelhecendo, a gente vai enfraquecendo, mas a sua religião, ela podia estar um pouquinho melhor, sim ou não? Sim. Podia. Você podia estar lendo um pouquinho mais a Bíblia, você podia estar orando um pouquinho mais, você podia estar mais engajado, mais envolvido. O problema é que a gente está tão absorvido pelas coisas desse mundo, que a gente acaba não tendo tempo para as coisas de Deus, tá? Então, esse aqui é o primeiro nível da igreja, o nível institucional. Eu não vou investir muito tempo nisso aqui. E a igreja membro. Quanto à igreja instituição, ela tem se empenhado para preservar as características fundamentadas na Bíblia e nos escritos inspirados. Isso você pode ver nos materiais que nós temos aí, tá? Agora, qual que é o lado triste de Laodiceia? É a condição, e a Bíblia vem falando sobre isso aqui, é a condição em que seus membros encontram. Parece até um paradoxo, né? Você diz que a igreja é a fiel testemunha e verdadeira, ela engrandece a Deus, a sua palavra, leva as pessoas para a adoração, mas aí quando olha para a vida das pessoas, as pessoas não estão se desenvolvendo, não estão crescendo nas suas disciplinas espirituais. Elas, como disse para vocês, parece que isso tem a ver com o contexto do mundo em que nós vivemos. Agora, o plano de Deus era que a frieza e a mornidão e a indiferença desse período, né, do tempo do fim, não fizesse parte da vida dos crentes. Laodiceia representa o remanescente de Deus, e ela deve voltar a ser como a primeira igreja. Éfeso ia abalar o mundo, mas ela vai fazer isso, só que você vai ver qual é o remédio, que Deus vai ter que dar um remédio amargo para a igreja, e depois vocês vão ver qual é o remédio amargo que nós vamos ter que tomar, e vai ser bem amargo esse remédio, mas é o que vai, a minha mãe já dizia,
quando era criança, eu não gostava de tomar remédio. Minha mãe vinha com aquele amargo remédio, a minha mãe dizia assim: o remédio é amargo e é ruim, mas ele vai te curar. Tá? E é o remédio amargo que cura, é o conselho duro que endireita a gente, certo? São as palavras às vezes duras que a gente toma a jeito. Não gostei, mas ele falou uma verdade para você tremenda, tá? Outro dia uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, meu esposo veio na igreja e não gostou do seu sermão. Falou assim, eu falei, por quê? É porque o senhor falou uma coisa que ele não concorda. Eu falei, tá, então ele ouviu uma verdade que feriu uma prática que ele não tem. E às vezes a vida é assim, irmãos, as pessoas falam coisas para a gente que são verdadeiras. Agora aprenda uma coisa, tá? Se você é um filho de Deus, a gente tem um compromisso com a verdade, a gente gosta da verdade. Só que nem sempre a gente gosta de ouvir a verdade. A gente gosta de ouvir a verdade sobre os outros, mas sobre nós mesmos a gente não gosta de ouvir a verdade. É por isso que estudar Laodiceia fere a gente, machuca a gente, faz a gente ficar desanimado, mas tenha esperança que Jesus disse que em Laodiceia vai ter muita gente o quê? Vencedora. É só ouvir o Espírito Santo, é só abrir a porta do coração, que Jesus quer organizar a casa. Ele quer sentar com você, Ele quer cear com você, Ele quer ter um encontro com você, uma experiência real, para transformar a sua vida. Então não está tudo perdido não, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão agora, tá?